Fala, meus queridos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos destruir a banquinha FGVzinha com requintes de crueldade. Galera, fiquem tranquilos porque falta pouco, tá? Pra gente lançar o nosso curso. Aproveitando, entra aí no grupo que tá aí na descrição do vídeo e vamos quebrar a banquinha FGVzinha. Aqui a gente chama a banca no diminutivo. Galera, mais uma aula aí pra gente. Baixa o material e vamos juntos quebrar a banca. Soco na FGV. Resolvendo questões. Galera, uma questãozinha, ó, da prova DPE 2025. Jonas cria galinhas, todas poedeiras e com mesma produtividade. Sabe-se que 8 dessas galinhas produzem 8 ovos em 2 dias. E aí a questão fala: o número de ovos que 12 dessas galinhas produzirão em 30 dias é... Vamos lá. Gente, esse tipo de questão que você percebe que tem grandezas na história. O que são grandezas? Tudo que eu posso medir, tudo que eu posso contar. Por exemplo, quantidade de galinhas, quantidade de ovos, tempo. Isso é grandeza. Tudo que eu posso medir, que eu posso contar, são grandezas. Todo probleminha que tem mais de 2 grandezas e ele pede o valor de uma delas, um valor desconhecido, é uma questão de regra de 3 o quê? Composta. Então, as questões de regra de 3 composta, você tem mais de 2 grandezas e ele pede um valor desconhecido de uma delas. E esse tipo de questão, no curso eu resolvo de 2 maneiras. O método da cruz doida e o método da causa-consequência. Gente, e esse método, o bom é que você não precisa analisar se as grandezas são diretas ou inversas. Sempre a consequência é o que o sujeito faz. É o produto final. Olhou para o sujeito, perguntou o que o sujeito faz, é a consequência. O resto é causa. Gente, descobriu quem é a consequência, acabou. Por exemplo, ó, vamos lá. O sujeito aqui, tá? É quem? As galinhas. O que é que as galinhas fazem? Elas produzem ovos. A quantidade de ovos produzidos é a consequência. O resto é causa. Então, quem seria a causa? As galinhas e a quantidade de dias. Beleza. Olha, Mariana já está perguntando se eu conheço o método da TPM. Olha, Mariana está perguntando isso porque gente, cuidado, viu? Tem professores que quando mostram essa dica, diz bem assim: TPM não pode ser a última coluna. Tá dizendo que tempo, pessoas e máquinas não pode ser a consequência. Cuidado, isso não tá certo. Eu vou resolver questões da FGV que ele diz assim, ó. Veja, 8 técnicos bancários atendem 10 pessoas em 30 minutos. Os sujeitos são os técnicos bancários. O que é que os técnicos bancários estão fazendo? Atendendo pessoas. A quantidade de pessoas atendidas é a consequência. E a consequência, gente, ela vem acompanhada do verbo, ó. Atender. Máquinas também pode ser a consequência. 5 operários consertam 3 máquinas em 2 dias. Os sujeitos são os operários. O que é que os operários estão fazendo? Consertando máquinas. Vem acompanhando o verbo, ó. Consertar. Aqui, ó.
produzir o quê? Ovos. Isso é a consequência. Então, esse negócio de TPM, que pessoas e máquinas não pode ser consequência, pode, e tem questões da FGV que cobra. Então, vamos lá. Descobriu quem é a consequência, o resto é causa. Beleza? Então, pronto. Já separei a consequência, que é o que o sujeito faz, da causa. É só colocar os dados agora. Vamos lá, ó. 8 galinhas produzem 8 ovos em 2 dias. O número de ovos, X, que 12 galinhas produzirão em 30 dias é... Vamos lá. Sempre a causa é reta. Gente, sempre na causa você vai passar uma reta em cima dos elementos, ó. Ó. Reto. Reto. Sempre uma reta na causa. Sempre. Sempre a causa, ela é reta. Reta, reta. E aí, a reta que tá em cima desce, ó. Desce. E a reta que tá embaixo sobe. Cruzando. E agora é só multiplicar aqui, ó. Quem tá na mesma reta, ó. 8 vezes 2 vezes x iguala ao produto das outras. 12 vezes 30 vezes 8. Gente, uma igualdade, né? Uma igualdade é uma balança em equilíbrio, ó. Se você tirar um pezinho desse lado, tem que tirar o mesmo peso do outro, ó. Eu posso cortar 8 com 8. Vai ficar aqui 2x, ó. 12 vezes 30. 360, ó. Quem é x? É só passar o 2 dividindo. 360 por 2 dá quanto? 180. Resposta. Letra E. Ó. Eu vou trazer aqui umas questões que a galera faz uma loucura para resolver. Que é aquelas questões que diz uma grandeza x é diretamente proporcional a outra, inversamente proporcional ao quadrado. A gente vai mostrar isso aqui em 2 linhas. Isso é método Sorman, né? Aqui minha intenção não é que eu sou mestre em matemática. Não é essa. É que você pode. Treine. Regra de Pareto. 20% teoria, 80% questões. Precisa da teoria? Precisa. Agora, teoria esquematizada, que nem nossos cursos. Não é curso com 100, 200 aulas. E depois, questões. Vamos embora. Questão 2, ó. 2025, ó. TCE. Uma máquina de vender chicletes tem 12 chicletes verdes. 12 chicletes verdes. 10 chicletes brancos e 7 chicletes azuis. A cada venda, a máquina escolhe aleatoriamente o chiclete a ser vendido. Ó, o menor número de chicletes que uma pessoa deve comprar para ter certeza, para garantir de obter 5 chicletes da mesma cor é, vamos lá, ó, botar aqui A, B, C, D. Toda questão que falar qual o mínimo para garantir, qual o mínimo para ter certeza, isso é uma questão de princípio da casa dos pombos. Só que você vai fazer essas questões sempre, sabe como? Pensando nas piores hipóteses possíveis. Já já eu mostro. Só que a maioria dessas questões, gente, que fala certeza, garantir, o menor, você pode fazer testando as respostas. Ó, por exemplo, letra A, ele está dizendo que 5 chicletes, será que eles garantem que vão ter 5 da mesma cor? Ó, você pode ter, por exemplo, 4 verde, 4 verde e 1 branco. Se você tiver 4 verde e 1 branco, você pegou 5 e não tem 5 da mesma cor.
Ah, professor, mas eu sou o cara, eu meto a mão, acho os 5 na mesma coisa. Isso é sortudo, não é azarado. Pode acontecer? Pode, mas não é certeza. Porque existe essa situação aqui, ó. Aí ele botou 7. Gente, 7 não garante. Você pode ter, por exemplo, 4 verdes e 3 brancos. Pegou 7. Garantiu 5 de mesma cor? Não. Você pode. Isso é um contra-exemplo, né? Aí ele botou 9. Eita, pessoa, 9 garante, gente. 9 não garante. Se você pegar, por exemplo, ó, 3 verde, 3 brancos, 3 azul, você pegou 9. Você podia pegar, ó, você podia pegar aqui, ó, vamos lá. Você podia pegar 4 verdes, 4 brancos e 1 azul. Peguei 9. Não peguei? Mas não tô garantindo 5 de mesma cor. Não garante, gente. Ah, pessoal, então 11. Gente, será que 11 garante? Vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, 4 verdes, 4 brancos, já foram 8. E 3, ó, e 3, o que? Azul. Já foram 11. E eu não tô garantindo 5 de mesma cor. Gente, já tá fora, ó. Já tá fora. Gente, 13 garante. Ó, 13 garante. Pessoal, 14 garante? Garante, mas 13 é o menor, é o mínimo. Porque, veja, gente, ó, se eu pegar, repare, viu? Se eu pegar aqui, ó, pense na pior hipótese possível. Imagina um cara que vai meter a mão a ele. Eita, verde, eita, verde de novo, verde de novo, verde de novo. Ele pegou 4 verde. Eita, agora vai ser verde. Aí mete a mão, branco, porra, branco de novo, branco de novo, branco de novo. Ele já pegou 4 brancos, olha. Eita, vou meter a mão. Vai ser branco. Aí ele, azul, azul. Esse é o cara azarado. Ele chega perto, mas não atinge logo de vez. Então, ó, sempre esse tipo de questão, você pega o cara que mais se aproxima do que você quer tirar. Você não quer tirar 5 de mesma cor? Aí você quer um número inteiro mais próximo do 5, abaixo dele. 4. Aí você vai lá, ó. 4. O quê? Verde. 4 branco. 4 azul. Ó, ele já tirou 12. O próximo que eu pegar, como ele já tirou 4 de cada, ele quer garantir 5, ou é verde, ou é branco, ou é azul. Então, ó, 4, 8, 12 mais 1, 13. 13 garanto, não tem ponto correr. Se ele chegasse na questão e dissesse bem assim, que quer garantir 6 de mesma cor, aí o que é que você faz? Pega 5 verde, 5 branco, 5 azul. O próximo, com certeza, ou é verde, ou é branco, ou é azul. Porque eu já tirei 5 de cada. Tá vendo? Ó? Se ele dissesse que quer tirar 7 de mesma cor, aí você 6, 6, 6, mais 1. Então aqui eu teria que ter quantos? Para garantir 6 de mesma cor? 16. Assista uma aula que tem aqui, Princípio da Casa dos Pombos, completona que eu coloquei, mostrando todo tipo de questão possível. Então, 13, letra E de eu vou ser aprovado. Questão 3, ó. A festividade de Corpus Christi
é celebrada invariavelmente 60 dias depois da Páscoa, que cai no domingo. Portanto, a comemoração do Corpus Christi dá-se... Gente, o cara que é católico, eu sou, matava, né, essa questão. É uma questão de calendário. Próxima semana a gente vai ter várias aulas que não ficarão gravadas. Teoria e questões. Assistam. A gente vai ter uma aula massa de calendário. Além das que já tem. Ó, eu tô aqui no domingo e quero saber 60 dias depois onde é que eu tô. Gente, os dias da semana se repetem a cada 7 dias. Eu vou pegar 60, ó, e dividir por 7. Por quê? Por 7. Porque os dias da semana se repetem de 7 em 7. Quando eu pego aqui, gente, ó, a quantidade de dias e divido por 7, eu vou achar a quantidade de semanas completas. 14 dias dividido por 7, 2 semanas completas. Sacou? Porque, ó, se hoje é quinta, daqui a 7 dias, uma semana, quinta. Daqui a 14 dias, 2 semanas, quinta. Daqui a 21 dias, 3 semanas, quinta. É uma sequência periódica de tamanho 7, os dias da semana. Eles se repetem a cada 7. Então, 60 dividido por 7 dá 8, ó. 8 vezes 7, 56. Sobram 4. Quando é que a conta acaba? Quando o resto for menor que o divisor. Lembra lá nas aulas de Tia Maroca, na 4ª série? Tia Maroca dizia o quê? Olhe, a continha com os naturais acaba quando o resto for menor que o divisor. Se o resto deu 4, é menor que 7, acabou. Ó, se eu tô no domingo, daqui a 8 semanas, é o próprio domingo. É o próprio domingo. Só que ainda eu tenho que contar quantos dias? 4 dias depois do domingo, ó. Segunda, terça, quarta, quinta. Tem quinta aí como resposta? Tem. Letra C, F, G, V. Tá vendo? Isso aí é chamado de raciocínio temporal. Tá? De raciocínio temporal. São os probleminhas de calendário que estão aí dentro. Tranquilo? Beleza? Vamos para a próxima. Questão 4. Ó. Rubens. Prova agora, gente. 15/6, ó. Rubens comprou 3 barras de chocolate e 2 pacotes de torrada e pagou R$ 44,90. No mesmo estabelecimento, ele comprou 2 barras de chocolate e 3 de torradas, iguais aos de Rubens, tanto os chocolates como as torradas, e pagou R$ 38,60. A FGV ela amarra o texto. No mesmo estabelecimento, Antônio comprou 1 barra de chocolate e 1 pacote de torrada iguais aos de Rubens e pagou quanto? Galera, vamos lá. Ó, eu sempre digo pra galera, quando você pega essas questões de sisteminha, se atente a uma coisa, ó. Eu não sei quanto é o preço do chocolate, vou chamar de C, e o preço da torrada, vou chamar de T. Vamos lá, ó. 3 vezes o preço do chocolate, mais 2 vezes o pacote da torrada, isso dá R$ 44,90. Depois, 2 vezes a quantidade de chocolate, 2 barras de chocolate, mais 3 vezes a quantidade de torrada, isso dá quanto? R$ 38,60. Ele quer saber quanto é 1 de chocolate
e 1 de torrada. Gente, a galera que assiste aí as minhas aulas, tá? Onde a gente coloca aulas direto aí, sabe que a gente resolve esse tipo de questão. Eu sempre digo, galera, toda questão que pede 1 de cada, 2 de cada, 3 de cada, não perca tempo logo de cara resolvendo o sistema. Ah, eu quero saber quanto custa 1 de chocolate mais 1 de torrada. 2 de chocolate mais 2 de torrada. Desconfie. Desconfie nesse tipo de questão, que ele não quer que você resolva. Eu podia resolver aí o sistema. Mas quando ele pede 1 de cada, 2 de cada, 3 de cada, some as equações. É a primeira dica, ó. Some as equações, filho, ó. Vamos lá para ver. 3C mais 2C, 5C. 2T mais 3T, 5T. 44,90 mais 38,60, que dá 0. 5, né? Vai a 1. 1 e 4, 5 e 8, 3, vai a 1. 1 mais 4, 5 e 3, 8, ó. Gente, dá 83,50, ó. Se ligue na rataria, ó. 5 de um mais 5 de outro dá 83,50, só que ele quer 1 de cada. Gente, para que eu transforme o 5 em 1, é só eu dividir toda a equação por quanto? Por 5. Por 5. Acabou a questão, ó. É só eu dividir aí por quanto, gente? Por 5. Tá vendo, gente? Matamos ou não matamos o negócio aí? Facinho, facinho, molinho, molinho. Matamos ou não matamos? Tá vendo? Matamos aí, gente, ó. Rapidinho. Quando eu digo a vocês que nós não brincamos em serviço. Tá vendo? Mas vamos lá. Ó. 5 por 5 dá 1, né? 1C. 5T por 5, 1T. Eita, professor. 83,50 dividido por 5. Quem é meu aluno já sabe do macete. Essas questões que pede para dividir por 5, para você não perder tempo, basta dobrar o resultado, ó. Dobre isso aqui, ó. O resultado disso aqui. Quanto é o dobro de 83,50? Vamos lá. Quanto é? 167. É só dobrar e voltar uma casa. Se eu voltar uma casa, ó, a vírgula vem para cá. Então isso vai dar quanto? 16,7. Coração para vocês, ó. Coração para que se apaixonou e chupa FGV. Você de chupa para eles. Tá aí. Gente, quando você vai dividir por 5, eu quero 12 dividido por 5. Dobre. 24. Volta uma casa. 2,4. Tá aí. Gente, se na hora, tá? Desce 6 de 1 mais 6 de 8. Dividia tudo por 6. Chupa! E, gente, a quinta, ó. FGV, TRT. A negação de se luto não perco, ó. Isso aqui é se luto, então não perco. Ó, mantra do sim então. Eu não nego sim então com sim então. Eu não nego sim então com sim então. Lady si, lady di, lady i. Tá fora. Eu não nego sim então com sim então. Gente, qual é a negação do sim então? A negação do sim então, ó. Quem é meu aluno já sabe, é o marido safado. Professor, o que é que o marido safado faz? Ele mantém a primeira e
nega a segunda. Toda vez que você for negar o sim, então, você mantém o que está entre o se e o então, que é a primeira. Luto. Mantive. Só com isso, ó. Aqui tem não luto. Já tá fora. É luto. Eu mantenho. Só que você troca o quê? O se então por quem? Por e. Sempre que eu for negar o se então, você troca por e. Desculpa. Próxima semana você vai ter uma aula aqui, teoria e questões, negação de proposições. Ó, não vai ficar gravada, assistam. Ó, e agora aqui, nego a segunda. Eu vou negar, não perco. A segunda é o que vem depois do então. Gente, quando uma frase tem um não, como é que eu nego? É só retirar. Com a negação de não perco? Perco. Tem luto e perco? Tem. Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Letra B. Tá vendo, gente? De beijo. Gente, é isso. Mais uma aulinha aí pra vocês, pro seu concurso. Quem não tá inscrito no canal, cabeça, se inscreve. Deixa o like. Se tiver pelo menos uns 100 comentários aqui, eu vou fazer uma aula do careca. Ó, entra no nosso Telegram. Gente, segue o nosso Instagram. A gente tá colocando lá dicas diárias, questões. Meu amigo, nenhum canal oferece tanta coisa de bandeja. Eu não quero Pix não, viu? Nem quero que contribua para ajudar o canal. Não quero. Eu quero só o dedo não dói nada. Só toca. Dá o like aí, curte e compartilha. Ei, cheiro grande. Um beijão. Estamos juntos com o tio Sormani. Comenta aqui, eu vou ser aprovado. Acabou a aula agora. Comenta aí, quero ver um monte de comentário. Valeu, gente. Cheiro. Fui.